Olá, meus irmãos. Eu gostaria de estar passando para vocês então aqui umas informações a respeito da IBLIN. Parece que depois de alguns anos temos tido pessoas novas e se faz necessário então o esclarecimento a respeito disso. A nossa associação nasceu então, como todos sabem, em 2009 e nascemos como uma associação tradicional como todas as outras. Foram formadas as diretorias, a diretoria estatutária e as diretorias departamentais. Tínhamos um organograma hierárquico, onde nós tínhamos lá presidente, vice-presidente, secretários, tesoureiros, e os departamentos, União Feminina, União Masculina e assim por diante. Na nossa primeira reunião, nossa primeira assembleia, não tivemos dificuldades em eleger os cargos. Na segunda, nós já tivemos uma dificuldade porque faltou pessoas, não tínhamos pessoas o suficiente. E me lembro bem que ficamos sem eleger conselho fiscal. Na terceira assembleia, o nosso estatuto pedia no mínimo 23 pessoas para ocuparem todos os cargos, preencherem todos os cargos da diretoria estatutária. E naquela assembleia, após ampla convocação, nós tínhamos apenas 21 pessoas. Eram 21 batistas mensageiros das 8 igrejas da associação. Lembro-me bem que naquela época não pudemos eleger diretoria porque não tinha pessoa. Né? Se elegêssemos cada um para um cargo, iam ficar ainda 2 cargos não preenchidos e legalmente isso seria impossível. Com isso, nós tivemos que repensar o que deveríamos fazer. Enquanto igrejas locais, hoje nós somos assim, cada igreja tem um formato, cada igreja tem uma cor, cada igreja tem o seu jeitão de igreja de ser. Mas, com toda certeza, nós podemos juntar nossas diferenças para que possamos trabalhar e formar uma unidade tal que possamos levar o nome dos batistas em todo o litoral. Na verdade, não o nome, né, mas o Evangelho de Jesus Cristo através dos batistas em todo o litoral norte. Então, nosso sonho, pelo menos foi o que eu pude compartilhar com os irmãos, era que fôssemos vistos por todos os não batistas, sejam crentes ou não crentes, que todos, quando olhassem para nós, pudessem ver uma só igreja no litoral norte, representada por inúmeras igrejas locais. A nossa missão seria então de promover o crescimento da Igreja de Cristo através da unidade e união das igrejas locais em torno da obra missionária. E já naquela época, em 2011, eu falava de estratégia, usando a estratégia da Igreja Multiplicadora. E qual era a nossa visão? A nossa visão seria a de que pudéssemos ter uma igreja local para cada 5.000 habitantes. Né? Ou seja, por exemplo, falo aqui do Costa Sul, o bairro de Juqueí tem pouco mais de 5.000, 6.000 habitantes e não há nenhuma igreja ali. E não apenas ter uma representação, mas que tivéssemos ali uma igreja com pelo menos 1% do número de habitantes sendo membros de uma igreja batista. Em 2011, nosso alvo era que a gente pudesse estar crescendo para 5.000 batistas nos 5 anos que viriam. Nós, após aquela reunião, assembleia, onde nós não tivemos pessoa suficiente para eleger e preencher todos os cargos, nós sentimos a necessidade de fazer uma adaptação. É notório, e quem frequenta todas as assembleias dos batistas, isso acontece no âmbito estadual e no âmbito nacional. Tem cada vez sido menor o número de mensageiros participando das assembleias convencionais. Me lembro muito bem que nos reunimos num hotel em 2011 e eu lembro muito bem a presença do pastor Alex, do pastor Jorge, pastor Márcio, irmão Anderson, na época estava no Jaraguá, e se não me falha a memória tinha mais alguém, talvez não, e eu. Nos reunimos num café da manhã para traçarmos como poderíamos adaptar, como nós poderíamos fazer. Pensamos então num novo modelo de organização.
novo modelo de organização que nunca deixou de ter a democracia batista. Então, em linhas gerais, o que nós pensamos? Que a IBLIM passaria a ser uma agência de serviço às igrejas, criando um conselho formado por um representante de cada igreja local. Esse representante é a voz e o voto da igreja. Uma vez formado esse conselho, é este conselho quem elege a diretoria estatutária, uma diretoria simples e enxuta, formada por 4 pessoas. Bom, nos dias que se seguiram, o que nós fizemos? Funciona mais ou menos assim. Temos aqui, nesse quadro, você pode ver, as igrejas locais. Cada igreja local, ela faz o quê? Ela elege soberanamente um representante, que pode ser qualquer membro da igreja. A exigência é que a pessoa tem que ser, de fato, membro da igreja. E juntamente com esse representante, ela elege um suplente. Bom, cada igreja elegeu o seu pastor para ser o representante, mas poderia ser a esposa do pastor, a tesoureira da igreja, a secretária, a esposa do diácono. Aquele menino de 19 anos, 18 anos, não poderia ser menor de 18 por uma questão da legislação brasileira, tem que ser civilmente capaz. Aquele irmão de 80 anos, enfim, não havia nenhuma imposição, nenhuma regra. Agora as igrejas, elas resolveram eleger o seu pastor, né? Talvez era uma coisa até natural. Uma vez eleito esse representante é a voz e o voto de todos os mensageiros. Se essa igreja tem 10 membros, essa 30, essa 50 e essa 300, não interessa. Todas elas elegem um único representante e esse único representante é a voz e o voto. Só para você ter uma ideia, vamos dizer que há necessidade de fazer aqui uma votação para saber se vamos enviar uma oferta de missões para algum local. Esse representante dessa igreja faz uma assembleia interna aqui e pergunta: irmãos, como nós vamos votar? Essa igreja diz: vamos votar favorável. Essa outra igreja, por exemplo, diria: não, nós não queremos que esse dinheiro seja enviado para esse objetivo específico, que ele seja usado para outro. Você vota não. Quando esses 8 representantes se reúnem, o presidente desse conselho diz: como votou a igreja A? A igreja A votou favorável. Como votou a igreja B? A igreja B votou desfavorável. E assim por diante. Então, na maioria dos votos, toma-se a decisão. Ou seja, o voto dessa igreja, o dessa igreja, o dessa igreja tem peso igual. Não mudou nada. Ao invés de essa igreja mandar 20 pessoas para uma assembleia, ela mandou um só, já com seu voto decidido. Então veja que nós criamos um novo modelo, mas nunca deixou de ser um modelo democrático como antes. Na verdade, eu sei que é um pouco mais complexo que isso, mas é assim que funciona a democracia norte-americana na eleição dos presidentes. Mas não vou entrar em detalhes. Esse novo modelo, irmãos, ele então permitiu que nós saíssemos ou deixássemos de praticar um modelo hierárquico, né, um organograma hierárquico, para passarmos a funcionar como um modelo de cooperação. Mas continua a Assembleia Geral sendo o órgão máximo. Só que essa Assembleia Geral não é uma Assembleia Geral onde nós reunimos 200, 300 mensageiros. Nós reunimos 8 representantes que representam, que eles são a voz e o voto de cada igreja local. Se essa igreja tem 300 membros, ele aqui representa os votos desses 300 membros. Se essa daqui tem 50 membros, esse representante representa o voto desses 50 membros. Não, mas não diferencia nada, só nos dá agilidade. É isso só que nós funcionamos assim. O que nós fizemos então? Criamos então as áreas
de adolescentes, mulheres, homens, né? Chamamos assim, mas aqui seria o antigo união feminina, união masculina. Só que ao invés de ter uma assembleia de membros para eleger a mulher ou a irmã, ou, enfim, ou aquele irmão para alguma função, esse conselho, formado pelos representantes, através do secretário executivo, que conhece e percorre as igrejas, ele pode fazer a indicação daquela pessoa que tem mais habilidade, que tem disponibilidade e que tem interesse em fazer o trabalho de cada um dos departamentos. E assim a gente, mais uma vez, então, ganhamos em agilidade. E com o nosso estatuto enxuto, nós não somos obrigados por lei a preencher vaga. E eu tenho certeza que acontece na maioria das nossas igrejas. Uma pessoa, ela não quer, ninguém quer ocupar a tesouraria ou a secretaria, mas a gente acaba colocando um nome lá porque senão o cartório não registra. Então a gente põe um nome que é absolutamente fictício, porque a pessoa não vai fazer nada. Então nós tiramos isso do estatuto para não ser obrigado a colocar um nome fictício. Agora, o departamento, a união masculina, a união feminina, ela nunca deixou de existir. Nesse modelo, então, a pessoa, né, os critérios para serem elegíveis, eles passaram a ser o de conhecimento e de experiência na área e principalmente de interesse da pessoa que quer participar. Porque muitas vezes uma pessoa que tem interesse, ela não é eleita. E a que não tem interesse, ela acaba sendo eleita. E, enfim, são muitos problemas, né? Bem, meus irmãos, o nosso objetivo continuou sendo o mesmo, nosso objetivo magno, né? De pregarmos o Evangelho, sermos testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Essa é a nossa Judéia. Então, vamos nos juntar aqui para pregar o Evangelho em nome de Jesus. Se você ainda tiver qualquer dúvida, entre em contato, eu posso esclarecer melhor. Nosso estatuto também está disponível para quem quiser analisá-lo. Deus abençoe a todos.